capricorniana. Já te diz alguma coisa? Mas eu quero te dizer que é uma mulher extremamente paraense em todos os sentidos. Sabe por quê? Porque ela não é só paraense, como também é uma mulher empoderada. Eu estou falando dela, Isa, que hoje é presidente da Associação Brasileira de Jornalistas ligados à área de turismo na seção Pará. Eu estou falando com a minha amiga Isa Arnaud. Eu nunca sei se o nome da Isa é Isa Arnaud ou Isa Arnaud. Isa Arnaud. Acertei. No Brasil. E na França, Arnaud. Ó, a bicha é muito linda e chique. Meus amores, a gente resolveu falar com essa empoderada, porque quando a gente percebe que o mundo está abrindo horizontes para mulheres na direção, a gente tem que ir lá e dizer, olha, é o seguinte, eu quero saber o segredo e como que você furou essa bolha machista da sociedade. Isa, primeiro é um prazer imenso estar com você aqui, meu amor, viu? Eu sei que desde 2007 tu tá, né, com essa expectativa, na verdade não, tá com esse trabalho, né, na Abrajet. Você já foi, inclusive, anteriormente, antes de viajar para Portugal, porque a bicha é linda e chique, tá? Mestre da Universidade Fernando Pessoa. Ela te mete com a bicha. Já teve assim, tá? Então, como é que foi, né? Em 2007 você teve esse período, aí teve que parar por conta, né, da sua ida a Portugal, passou essa temporada, né, em Portugal, e aí volta e é convidada. É amor, é muito chique. Conta pra gente essa história. Bem, é um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco da minha história, da minha experiência. Muito obrigada pelo convite, tá, amiga Arcângela? Bem, em 2007, eu, ainda estudante de jornalismo, entrei na Abrajet, que é a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, como você disse. A Abrajet está no Brasil inteiro há mais de 60 anos, é uma entidade que congrega o jornalista que escreve sobre turismo, o repórter fotográfico. E aqui no Pará, nós acabamos de fazer 19 anos. E quando eu entrei na Abrajet, como ainda estudante, querendo conhecer mais do setor, eu me encantei, né? Me encantei com o turismo, participei das feiras da ABAV, participei de treinamentos de press trip e foi uma coisa assim que a gente até brinca que o jornalismo ele é um bichinho, né, que nos ferra, né, é uma cachaça, é um bichinho, e o turismo também é a mesma coisa, né, a temática do turismo. Então, assim, aí eu fiquei na Abrajet, fui presidente por 2 mandatos, né, e depois eu resolvi apostar no meu sonho. Meu sonho era fazer um mestrado fora do Pará. Agora eu te digo como, Arcângela, que uma jornalista sem recurso, né, como é que eu ia para Portugal? Então, Deus foi tão bondoso que, através de um familiar, né, de um cunhado, ele falou para mim, pode vir, que aqui vocês vão ter todo o apoio. Eu juntei marido, filho, vão para lá. Só que nós fomos em dezembro de 2019, quando foi em fevereiro de 2020 começou a pandemia. Sim. Amiga, foi um período muito difícil, você num país, né, diferente, com toda a expectativa para estudar, aí eu tive que esperar em casa, porque em Portugal a gente não podia nem sair de casa na época da pandemia, então foi um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque eu tive muito tempo com meu filho, então foi um momento que eu curti. Ele estava com quantos anos? Na época ele estava com 5. Olha, ótimo, maravilhoso, porque é o momento que eles mais querem a mãe também, querem a mãe por perto, é o momento que eles estão pedindo colo. Então foi muito bom, né, assim, ter esse momento com meu filho, também ficar, né, aguardando, até que começou, né, o mestrado, e com a graça de Deus, muito esforço, porque não é fácil a gente sair daqui, estudar fora, ainda mais num país que, apesar de falarmos a mesma língua, não tem o mesmo sentido, é diferenciado, né, a forma de ser, de agir. Então, assim, comecei o mestrado, concluí o mestrado, e aí nós resolvemos voltar por questões familiares mesmo, né, que o meu filho queria estar perto da avó, eu também com muita saudade dos meus pais, né, a pandemia fez a gente refletir sobre isso, né, sobre estar perto de quem ama. E aí nós retornamos, né? Tem 6 meses que eu estou de volta. E já está presidente da Abrajet. E quando eu voltei, a Tânia, né? A Tânia Monteiro, que era a antiga presidente, junto com o Nilton, fizeram o convite para a gente compor a chapa e, por aclamação, né? Os nossos colegas jornalistas e fotógrafos
nos elegeu para essa missão, né? E assim, está sendo uma delícia retornar à cidade, porque depois que você passa um tempo fora, você tem um olhar diferente sobre a cidade, sobre as pessoas, você começa a curtir coisas que no dia a dia você não dá muito valor, né? Mas, por exemplo, só o fato de ter um calor, a gente já curte. Que agora nós estamos num comboio, é um né? comboio, Estamos a gente está no comboio trem. aqui na Europa, me tirei, mano, tá. Já tá graça que a gente tá aqui no Parque da Residência, mano, deixa eu olhar no trem, tá, deixa da tua graça que é. Porque esse lugar também, as imagens aí, a gente passeando, porque a gente passeou antes desse bate-papo nos lugares aqui do Parque da Residência, né? Um lugar também turístico. E, obviamente, né, a gente sabe que com a COP30, o nosso turismo, né, ele tem cada vez mais se aquecido, porque a gente já está vendo, né, todos os gringos na cidade, né, e olha que nem é segundo semestre ainda, né, mana? Tá. E aí? Então, nossa, voltar para Belém, voltar com a COP foi assim de Deus, assim, um presente maravilhoso, porque eu estou extremamente empolgada, animada, porque eu sempre acreditei no turismo. Eu acredito que o turismo é a saída econômica e social do nosso estado. Que eu ia te perguntar. O turismo, ele é a saída. Os minérios acabam, né? As outras coisas você tem sazonalidade. O turismo não. Se você tiver uma política de turismo dentro de uma cidade, você tem turista o ano inteiro. E aí a minha pergunta, a gente tem isso em Belém? A gente consegue dizer, não só em Belém, mas no Pará, a gente consegue realmente dizer assim, é uma cidade, a gente já sabe que tem potencial, né? A gente sabe. E para nós jornalistas, a gente tem, né, sempre que realmente falar é e não é, né? Então, eu te pergunto, já que você é uma apaixonada por essa área, quais são as nossas principais dificuldades? E você acha que esse movimento da COP30 vem sanar algumas delas? Eu acredito que o nosso principal gargalo é a logística. É a logística, porque beleza, cultura nós temos, isso aí é indiscutível. Nós temos a melhor gastronomia do mundo. Nós temos um título da Unesco, né, Cidade Gastronômica, Criativa da Gastronomia. Então, assim, nós temos todos os atrativos que a Espanha tem, que é um grande país, que recebe muito turista, que é a França, que vários países europeus, americanos, enfim, pelo mundo tem. O que nos falta é logística e organização. A logística, por quê? Porque hoje, eu vou dar um exemplo, Arcângela. Em dezembro, eu fui participar de um congresso em Santa Catarina. O custo da minha passagem daqui para Santa Catarina é o mesmo custo daqui para Portugal. Entendeu? Eu estou no mesmo país. Né? Então, assim, essa dificuldade, esse custo logístico, também, isso é um entrave, influencia o deslocamento. As pessoas têm vontade de vir. Eu conversei com muita gente de Santa Catarina, muita gente querendo vir ao Pará, né? Conhecer e tal. Só que, assim, também as pessoas não têm a ideia, a dimensão, né, do tamanho do estado, né? Por exemplo, eu não saio daqui para Santarém com facilidade de, em algumas horas, estar em Santarém. Até de avião, né? Você demora um pouco para chegar, né? É 1 hora de voo, mas em compensação, mas tem toda uma logística, enfim. Então, eu acredito, assim, que se a gente tiver passagens mais baratas, né, se a gente tiver, o trade está se organizando, isso que eu estou muito animada, porque eu estou participando das reuniões, eu estou vendo que os empresários da área da gastronomia, os empresários estão motivados. Eu acho que a COP é um sentimento... De água, não, está sendo, porque a COP já começou, né? O debate vai ser em novembro, mas a COP já começou, porque a gente vê obra pela cidade, a gente vê o legado, né? A gente vê as pessoas entusiasmadas. Então, assim, eu acho que só falta uma coisinha, todos nós paraenses levantar essa autoestima, né? Deixar de lado aquela síndrome de que não, nós não podemos. Impostor, a gente nunca pode. Como diz o meu marido, síndrome de vira-lata, né? Tudo. E quais são as ações que a Abrajet vai fazer agora, né? Justamente já avisando a COP30. Então, para já nós estamos com um projeto de press trip, levar os jornalistas para conhecer, né, o estado. E lógico, ela já me convidou, o jeito que é nosso vai estar, então junto. Você acompanha com a gente, tá, meu amor? Vai junto conosco. Então, assim, o press trip é uma maneira de valorizar o jornalista daqui, para que ele conheça mesmo o seu estado. Por exemplo, hoje, dentro da nossa associação, eu pergunto, quantos municípios você conhece?
né? Então, muita gente fica muito aqui na região metropolitana. No Nordeste, mas não avança para. Então, a minha ideia, quanto presidente da Abrajet, é fazer com que os jornalistas viajem pelo Estado e conheçam o Estado, né? Em primeiro lugar, isso. A gente tem um congresso, que é o Congresso Nacional da Abrajet. A gente até debateu em trazer para este ano, mas este ano o Pará já está em evidência. Então, assim, nós vamos precisar fazer um trabalho jornalístico, Arcângela, pós a COP, porque como é que agora vem muito jornalista, vem muita gente de fora, muita gente divulgando. Então nós vamos trazer o Congresso da Abrajet ano que vem para cá, né, para Belém, para justamente para os jornalistas do Brasil conhecerem o legado que ficou da COP. Então, assim, este ano nós vamos sentar nos press trip, vamos fazer exposições. No segundo semestre nós queremos fazer exposições, debates sobre a COP, sobre comunicar, porque nós também temos o nosso jeito nosso de comunicar. Né? É isso mesmo. Agora, Isa, eu quero que agora você conte quem é a Isa, né, para essas nossas mulheres empoderadas que têm vontade, né, de também assumir uma posição, como ela está, de presidente de uma associação, seja a associação do seu bairro, da sua cooperativa. O que a Isa pode contar da sua história? Bem, a minha história, eu sou de Orem, né? Eu sou nascida no interior de Orem, aqui no Nordeste do Pará. Vim para Belém criança ainda, e sempre gostei muito de estudar, né? Sempre fui a filha que estudava muito, então sempre fui muito estudiosa. E, assim, eu tenho uma característica que eu costumo dizer que é a persistência, né? Eu sou muito persistente, então eu tenho meus sonhos, minhas metas, eu corro atrás, não fico parada. Então eu estudei muito, me preparei, né? Para a gente chegar em algum lugar, a gente tem que se preparar para isso. Então, aos 16 anos eu comecei a trabalhar no jornal, né? Me apaixonei pela redação do jornal. Fui estudar jornalismo, né? Sou jornalista. Aí depois tinha esse sonho do mestrado, fui me preparando, eu saí, eu vi a oportunidade de sair também, Arcângela, para a gente sair um pouco da nossa bolha, do que a gente vive, a gente fica muito restrito às rotinas do dia a dia, essas coisas. Então, assim, quando você sai para estudar, eu sempre digo assim, é muito bom ter essa experiência lá fora, você conhecer outros modos de vida, outros modos de pensamento. Então, assim, a Isa é essa pessoa assim, persistente naquilo que ela quer, né? Então, ela vai me preparando, me preparei bastante para estar onde eu estou participando, né? Participando dos debates, me envolvendo. Eu acho que começa por aí, você querer. A partir do momento que você quer, o que você vai fazer para alcançar o que você quer? Eu costumo dizer assim, né? Eu fui começar a empreender, né? Eu estava refletindo sobre essa pergunta que me fizeram, né? E com 10 anos de idade eu já era uma empreendedora e não sabia, Arcângela. Olha, tá vendo? Porque eu ia passar as férias lá em Orem e meu pai me dava um dinheirinho para lanchar, eu guardava o dinheirinho. E para quê? Para fazer o meu aniversário. Olha aí. É isso, ela estabeleceu meta. A meta com 10 anos era o quê? Fazer o aniversário. Eu disse, isso é um empreendedorismo, porque é um empreendedorismo. Muita gente pensa que é abrir um negócio e pronto. Não. Empreender é você pensar diferente. O empreender é você fazer essa virada de chave, né? Não é ficar o tempo todo achando que tudo é um quadrado, não é você ter essa flexibilidade e tal. Então eu comecei a empreender verdadeiramente, né? Depois de adulta, foi quando eu fundei o Paratrip, né, o site, né, então eu fundei o Paratrip e dentro do Paratrip, assim, comecei a divulgar o turismo aqui do estado e isso foi reforçado quando eu fui trabalhar na Pará 2000, administrar o hangar, a estação, Mangal das Garças. Então, assim, eu sempre tive muito orgulho de ter nascido, de viver, morar no Pará. Quando eu estive em Portugal, também, por isso que eu falo, às vezes a gente sair do nosso métier, né, do nosso dia a dia. Lá em Portugal, eu comecei a me envolver com mulheres empreendedoras. Tá vendo? Participar, né, de um grupo, e faço parte de um grupo que se chama Empreendedoras pelo Mundo. Pode procurar aí no site, no Instagram. Eu já vou procurar e você procura também, mana, porque é assim que a gente cresce. Nós temos mulheres na Bélgica, na Alemanha, aqui no Brasil, de vários lugares do mundo. Então eu comecei a perceber, e lá eu vi muitas histórias, inclusive escrevi algumas, de mulheres que foram para outro país e conquistaram o seu espaço, lutaram e montaram eu digo que empreender é como se fosse um estilo de vida, né? Elas montaram um estilo de vida em outro país e conseguiram prosperar.
Então, assim, eu acredito muito nessa coisa do empreendedorismo, né? Quando você fala, é nisso, é você não se acomodar, né? Eu costumo dizer uma frase, eu falo muito, né, Arcângela? Amor, nós somos jornalistas. Eu tenho uma frase que eu carrego para minha vida, né? Criança faz o que quer, né? Empreender, mulher, adulto faz o que é necessário. Nós que empreendemos, nós não vamos ter todos os dias maravilhosos, Não, gente, nem né? Não é, tira isso da cabeça, não é. Você vai ter que trabalhar sábado, domingo, fora de hora, você não tem aquele horário de 8 às 18 para estar produzindo, para estar trabalhando, você é dono do seu negócio. Então, assim, nós que somos empreendedores, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer o que é preciso. A mulher arrasa. Meu amor, é o seguinte, de Orem para o mundo, esta mulher bafônica, como diria a Adriane Barros, uma outra mulher bafônica, linda, que já foi nossa entrevistada aqui, tá te dando uma lição. E aí, mana, tu tá parada pensando por quê? Deixa da tua graça, vai empreender, que é como ela falou, a gente precisa, necessita. E olha, empreendedor não tem hora pra preguiça não, mana, viu? Porque quem empreende, empreende 24 horas do dia. Isa, obrigada, meu amor, viu, pela oportunidade. A gente vai estar junto com a Abrajet, com esse escândalo de mulher, participando. Ei, mana, deixa eu te falar uma coisa. Tu já não te inscreveste no meu canal? Deixa da tua graça que é. Te inscreve no meu canal. Vem pegar inspiração com mulheres assim como a Isa. E olha, ativa o sininho e deixa o comentário. Tô te esperando numa próxima edição, hein? Me aguarde. Beijo pra ti, beijo no coração. Tchau pra ti.